Estamos prestes a virar uma chave e passar a ser regidos como trabalhadores por uma nova lei. A reforma trabalhista entra em vigor e algumas dúvidas pairam na cabeça dos trabalhadores brasileiros. Nós vamos conversar com o Dr. Ricardo Gelling, ele que é advogado especialista em direito do trabalho. Tudo bem, doutor? Tudo bem. Na verdade, dúvidas pairam sobre muitos, né? Não só sobre os trabalhadores, sobre empregadores. Haverá muito debate logo nos primeiros períodos de vigência da nova lei. É um processo que as duas partes vão ter que se conversar e entender ao longo do tempo. Com certeza. Os tribunais terão também um tempo para afirmar a jurisprudência a respeito. Isso é normal, acontece sempre que há uma modificação grande num determinado setor, né? Como houve agora no setor trabalhista. Essa nova consolidação das leis trabalhistas, ela vale para todos os trabalhadores ou só para contratos novos a partir da data da vigência? Essa é uma questão importante, talvez a grande questão que envolva, digamos, os primeiros passos agora na vigência da lei, que ela ocorrerá a partir da próxima segunda-feira, seria no sábado, né? Então, a partir do dia 13, a consolidação das leis do trabalho já estará com a vigência integrada de todos esses novos dispositivos, que são mais do que uma centena. Então, esse é um aspecto importante, que nós temos que fazer uma diferença. A reforma trabalhista trata de dispositivos processuais, de direito processual, ou seja, ela regula como o processo trabalhista se desenvolve, e ela estabelece também alterações no direito material do trabalho, ou seja, aquele direito que rege as relações entre empregado e empregador, os contratos de trabalho. Quanto ao direito processual, a dúvida é menor, porque é um princípio que a lei processual se aplica aos processos em curso, né? Ela só não se aplica àqueles processos que já estão encerrados, né? E nos processos em curso, aqueles atos processuais já praticados segundo a CLT antiga. Agora, todos os atos processuais que forem praticados a partir de segunda-feira, eles já deverão ser com a regência da nova lei. Agora a questão da pausa para o almoço pode ser feita com o mínimo de 30 minutos. Desde que haja convenção coletiva estabelecendo esse mínimo. Antes podia ser reduzido também, mas antes apenas com autorização do Ministério do Trabalho. Hoje, a nova lei dispensa essa formalidade de autorização. Diz, as partes, com as suas representações sindicais, podem convencionar um horário de intervalo menor do que 1 hora, desde que não seja menor de meia hora, né? Convenção coletiva entre 2 sindicatos. Tem que estar previsto. Ou as próprias partes daqueles empregados que recebem mais do que 2 vezes o teto da Previdência, que dá mais de R$10.000 por mês. Aí se presume que ele tenha uma autonomia, uma capacidade de manifestação de vontade que não dependa da convenção coletiva, né? Então, isso se aplica de imediato. Agora, se no contrato estiver previsto um intervalo, aí já fica discutível, porque o contrato não pode ser alterado, ainda que por mútuo acordo, em prejuízo do trabalhador. No sistema anterior, era proibido o trabalho da mulher grávida em qualquer ambiente insalubre. Com a reforma trabalhista e, diga-se, por pressão de entidades representativas das mulheres, que não queriam perder, digamos assim, a competição na busca de trabalho em relação ao empregado homem, elas pleitearam que lhes fosse permitido o trabalho em condições insalubres. O legislador acolheu essa reivindicação e colocou na reforma que nas atividades insalubres em grau mínimo ou médio, em grau máximo é vedado, mesmo que a empregada queira e mesmo que ela tenha um atestado médico. Insalubridade máxima é proibido. Nas insalubridades mínimas ou médias, se a empregada quiser e se ela apresentar um atestado médico do seu médico de confiança, dizendo que ela não terá prejuízo e nem
o nascituro, o feto, não terá prejuízo naquele tipo de trabalho, ela pode ser autorizada a trabalhar em ambiente insalubre, recebendo o adicional correspondente. O que seria uma insalubridade mínima e uma máxima? Isso está previsto numa regulamentação, né? Depende da atividade. As atividades estão todas lá descritas numa norma regulamentar, num quadro, né? E é feita uma perícia. Então, determinadas atividades têm um grau mínimo de insalubridade, outras um grau médio e outras um grau máximo. Nas de grau máximo é vedado. Nas de grau mínimo e médio, só se houver atestado médico de confiança da própria empregada. Há uma nova configuração também com relação a férias, que agora pode ser dividido em 3 períodos. Pode. As férias, quem decide o período de concessão das férias é o empregador. O empregador é que decide, cumprido o período de 1 ano, que é o chamado período aquisitivo do direito, né? No ano seguinte, que é o período concessivo, o empregador vai definir, segundo os interesses da empresa, qual é o período de férias. Isso era assim, continua sendo assim. Agora a nova lei permite o fracionamento de férias, que é, em vez de 30 dias, gozar 3 períodos de 10 dias. Mas isso não é o empregador que vai poder impor. Isso só se for a vontade do empregado. E se houver acordo entre as partes para que as férias sejam concedidas em 3 períodos. Ou seja, a alteração veio em benefício do trabalhador. Independe do contrato. Independe do contrato. Se não estiver previsto, as partes podem convencionar, se for interesse do empregado, que as férias sejam concedidas fracionadamente. Muda alguma coisa com relação à rescisão dos contratos? Muda. Hoje a reforma dispensa a formalidade de homologação por parte dos sindicatos, né? Que isso era uma mera formalidade, já que nem a lei e nem a jurisprudência reconhecia uma quitação com eficácia liberatória perante o sindicato. Então, se não tinha valor, o legislador entendeu que não haveria razão para manter. Isso é uma alteração. A segunda alteração é que agora há previsão da rescisão por mútuo acordo. Antes não havia. Antes, ou o empregado pedia demissão, ou ele era despedido. E às vezes o que acontecia? O empregado tinha uma oferta de emprego, né? Não queria perder os direitos rescisórios que ele teria na saída daquele emprego e ficava pedindo para o empregador despedi-lo ou faziam acordos à margem da lei, né? Isso era muito comum, uma simulação, recebia valor de rescisória, devolvia depois. O legislador então previu que, além dessas hipóteses que já havia de despedida e de pedido de demissão, haverá a rescisão por mútuo acordo. Ou seja, não sou eu que quero despedir o empregado, não é ele que quer pedir demissão. Nós dois acordamos que o contrato vai ser extinto. Nessa hipótese, o empregado continuará com direito a verbas rescisórias, mas em valor menor. O aviso prévio será devido por metade, se indenizado, né? E a indenização sobre o fundo de garantia, que ao empregado seria numa despedida 40%, no mútuo acordo será de 20%. Com relação à demissão em justa causa, o empregado passa a ter direito a saque do fundo de garantia? Não, isso ele já não tinha direito e isso continua não tendo, se não houve nenhuma alteração. Despedida por justa causa é regulada pela lei tal como era antes. Um outro ponto que causa um pouco de dúvida é com relação ao home office. Se questões como água, luz, combustível para um deslocamento, alguma coisa nesse sentido, telefone, isso fica a cargo de quem? Do contratante ou do contratado? O chamado home office, o legislador na reforma trata como teletrabalho, né? O trabalho que ele desenvolve fora do ambiente da empresa. Isso é uma inovação, isso é uma, digamos, uma modernização da lei trabalhista
que veio acompanhar as novas formas de trabalho que a economia e o mundo moderno nos trouxeram. A previsão da lei qual é? O empregado pode, se as partes assim convencionarem no contrato, ter direito a ressarcimentos de ferramentas, de material que ele vai usar em trabalho, ou até de gastos que ele deva ser ressarcido, né? Como luz, como água, como internet, eventualmente. E a lei diz claramente que estes ressarcimentos não se integrarão ao salário, porque eles não têm natureza salarial. Eles visam ressarcir o trabalhador de gastos que ele terá para desenvolvimento daquelas tarefas fora do ambiente da empresa. Quer dizer, se ele trabalhasse na empresa, a luz seria paga a energia elétrica seria paga pelo empregador, né? A internet seria paga pelo empregador. Então, se ele tiver esses gastos no teletrabalho, isto poderá ser objeto do contrato de que ele seja ressarcido, sem que o empregador corra o risco de que esse ressarcimento se considere salário. Existe alguma forma do sindicato criar alguma espécie de colaboração para que não morram? Eu acho que não deve haver nenhuma coisa nem outra. Nem os sindicatos têm motivos para lamentar e nem os empregados devem ter motivo para comemorar, né? Eu acho que o que se deve buscar é que os sindicatos compreendam a importância do seu papel histórico, né? Compreendam que eles devem integrar essa evolução natural do sindicalismo mundial, que é se desvincular da tutela estatal, né? Os sindicatos foram criados no Brasil vinculados ao Estado, né? Como um cordão umbilical do Estado, dependendo de autorização do Estado para serem criados e para funcionarem. E recebendo o chamado imposto sindical, que antes tinha esse nome, depois passou a ter contribuição, mas era coercitiva da mesma forma. Nós avançamos, né, por força, inclusive, de convenções internacionais que apregoam a liberdade sindical como princípio do direito coletivo do trabalho. Nós avançamos para a autonomia sindical. Os sindicatos não dependem mais de autorização do Ministério do Trabalho para se constituírem. Embora ainda tenha vigência no Brasil o princípio da unicidade sindical. Só pode ter um sindicato em cada território, em cada categoria. Bom, mas eles continuavam ainda recebendo a chamada contribuição sindical, que é um imposto compulsório e que é incompatível com o princípio da liberdade sindical. O que se espera é que os sindicatos, compreendendo esse seu papel histórico e essa autonomia que lhes é vantajosa, inclusive, busquem formas de sua manutenção que não dependam de uma contribuição compulsória. E os empregados, por outro lado, devem ser conscientizados da importância que é deles participarem e proverem meios de manutenção dos sindicatos. O senhor tem a experiência como juiz do Tribunal Regional do Trabalho. A estrutura em si da organização está pronta para receber todas essas mudanças, no sentido de que isso vai causar dúvidas e pode haver um ajuizamento enorme a partir do dia 13. Como é que o senhor vê toda essa questão? Eu não acredito nisso, não acredito numa demanda massiva. Primeiro porque tem havido muito debate. Eu acho que as empresas estão procurando se cercar de muita informação, as assessorias jurídicas estão sendo muito cautelosas na interpretação dos novos dispositivos. Eu acho que não haverá alterações muito bruscas nos contratos em vigor, os empregadores serão cautelosos. Por outro lado, os empregados e assessorias jurídicas de empregados também terão responsabilidade e cautela no ajuizamento de demandas, porque isso agora poderá ter consequências de sucumbência, de pagamento de honorários, né? Não é uma demanda que possa ser ajuizada levianamente. Então, eu não acredito numa demanda massiva a partir da reforma. Doutor, eu queria te agradecer por dedicar um
pouquinho do seu tempo aí, a gente sabe dos seus afazeres aí. E eu acho que esse é um assunto importante. Toda mudança, eu acho que na sua fala ficou bem claro que é um avanço, né? É um avanço e toda mudança, é claro, que requer adaptações e uma nova formatação de entendimento. Eu queria te agradecer por receber a gente aí e desejar sucesso na tua carreira aí como Muito obrigado, como eu estou sempre à disposição. Esse é um tema que certamente vai ainda demandar algum debate, né? E o aprofundamento desse debate só virá agora com a vigência da lei e a sua aplicação no dia a dia, nos casos concretos, né?